conseguem, até se esforçam, mas não estão na mesma direção que eu e você estamos. Que direção nós estamos? Nós estamos na direção da Canaã celestial. Nós estamos na direção do céu. Nós não estamos na direção de ter um carro novo, uma casa nova, de ter uma conta recheada no banco, não. Tudo isso é bom, irmão, mas o melhor é ter isso é o melhor, isso é o mais importante. O resto é resto. Aproveitando que estamos de pé, abra sua Bíblia comigo no livro da criação, livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 14 ao versículo de número 19. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo de número 14 ao 19. Enquanto você procura a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus e externar a Ele minha gratidão pela primeira vez estarmos aqui na Igreja Nova de São Bento Baixo. Deus abençoe. Já estivemos aqui algumas vezes, mas aprove a Deus nós estarmos aqui nessa noite de hoje, juntamente com os irmãos. Que Deus abençoe o canal de bênção, cantor, essa dupla abençoada aí, o Valdomiro e o seu companheiro, que Deus abençoe. Que foi através dele que nós estamos aqui para ministrar a palavra. Também o evangelista irmão presbítero, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, toda a sua família, sua esposa, irmã Nazaré, que Deus abençoe. Toda a família, presbítero irmão Luiz, que Deus abençoe. Todos esses homens de Deus e obreiros do Senhor, irmão Valmir, aonde a gente vai, ele é a esposa deles estão. É uma bênção de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a toda a igreja. Presbítero, irmão Nilson, que Deus abençoe você, toda a sua família. Irmão Aislan, que está aí. Que Deus abençoe a toda a igreja de Cristo e a minha família também, que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Todos que encontraram, digam graças a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 14. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-se sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino, e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um arbusto, em outras versões, embaixo de uma árvore, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia, que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe, que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Até aqui, você assiste com bondade, adorando o Senhor. Tem uma coisa que não atrapalha o pregador, é aleluia, glória a Deus, e falar em línguas estranhas. Então aquilo que você tem para dar nessa noite, se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Se você tem línguas, fala em línguas. Porque o mais importante aqui nessa noite é nós adorarmos a Ele. Porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos remiu, e foi Ele que nos transformou pela Sua glória e a Sua misericórdia para nós estarmos aqui nessa noite. Meus irmãos, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos agraciado através da Sua rica misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia dEle, a Bíblia fala que a misericórdia dEle é a causa de nós não sermos consumidos. Às vezes, irmão Luiz, não é nem pela graça, é somente pela misericórdia dEle. Lembro-me eu, certa feita, a primeira vez que eu ia trazer uma mensagem final, há 3 anos e meio atrás, estava eu no meu quarto, orando, buscando a Deus e lendo a palavra até 3 horas da manhã. Quando eu fui deitar no meu leito, na minha cama, quando eu deitei, somente encostei a cabeça no travesseiro, o que acontece? Pula um ser esquelético ao meu lado, pequenininho,
com uma nuvem espessa, escura ao redor dele. Corre para a sala. Aquela noite, meu irmão, foi uma tribulação. Começou a derrubar talheres, garfos, facas na cozinha. Daqui a pouco ele pega e volta. E quando ele volta para dentro do quarto, a minha mão começou a encolher, os meus nervos começaram a atrofiar, a minha língua secou, a minha boca secou, e eu fiquei sem voz. Aquele ser esquelético veio com a mão em direção ao meu pescoço. E quando ele veio com a direção ao meu pescoço, eu pensei, agora acabou. Agora eu vou morrer. Mas, meu irmão, eu comecei a clamar o sangue de Jesus em espírito. Eu comecei a clamar a misericórdia de Deus. Por isso que eu estou dizendo da misericórdia. É ela, meu irmão, que nos livra dos males. Eu comecei a clamar por essa misericórdia. O meu Deus, Jesus abriu a minha boca. Eu comecei a repreender, meu irmão. Ele teve que sair. Não saiu correndo, não. Eu não vou ser hipócrita em dizer, olha, ele bateu em retirada, não. Ele saiu devagarzinho. E depois, passando-se uma semana, o Antônio Franco pregando na sede, ele chegou do meu lado e disse assim, olha, rapaz, tu não era para estar mais aqui. O inimigo te visitou e ele ia te lançar uma lepra, ele ia te matar, mas Deus teve misericórdia da tua vida. Meu irmão, quero dizer para você nessa noite, aqui não tem maior e menor. O meu Deus olha dos céus para este lugar e nessa noite ele vê a ovelha. Ele não vê, meu irmão, pastor, ele vê a ovelha, porque a ovelha que gera ovelha não é pastor que gera ovelha. Esse lugar vai se encher da glória, esse lugar vai se encher de almas. E como que vai se encher? O meu Deus vai usar você, meu irmão. O meu Deus vai usar você, minha irmã. Você que é ovelha do seu rebanho. Pela sua misericórdia, o meu Deus vai te usar. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, este livro tão maravilhoso que nos fala da criação de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, Deus começa a criar a terra. Deus cria o homem, Deus cria Adão, Deus cria Eva, nasce Caim, nasce Abel, e começa a se multiplicar o povo de Deus na terra, o homem. E quando o povo começa a se multiplicar, vem uma família e nasce um homem por nome Abrão. Abraão vem de Ur dos Caldeus. E Deus pega Abrão, este homem que ficava na casa do seu pai, ajudando o seu pai a fazer utensílios, a fazer ali obras, artifícios de madeira e de gesso, até mesmo falsos deuses. Mas Deus olha para este homem, e Deus não vê nele um homem douto, Deus não vê nele um homem, um teólogo, não vê nele nada disso, não vê nele um homem que estudou muito, não. Mas Deus vê nesse homem um homem simples. Deus vê nesse homem um homem que tinha um coração bom. E Deus pega e fala para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, olha, Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei e tu serás uma bênção. Meu irmão, minha irmã, sabe por que meu Deus te chamou? Sabe por que o meu Deus me chamou? Para você ser uma bênção nas suas mãos. O meu Deus te chamou, obreiro da casa do Senhor, para ser uma bênção nas mãos dele, para ser luz do mundo e sal da terra, meu irmão. Porque Jesus falou, se vós não ser sal, se vós não ser sal, não adianta de nada, porque o sal insípido, ele serve somente para ser pisado pelos homens, mas tem que ter gosto, irmão Luiz, tem que ser sal com gosto. O meu Deus te chamou para fazer a diferença. O meu Deus te chamou para fazer a diferença no meio de uma sociedade ímpia, no meio de um povo idólatra. O meu Deus te chamou para fazer a diferença. Porque a minha Bíblia fala, os historiadores falam que o sal insípido, ele não prestava para salgar a comida, não prestava para salgar o arroz e o feijão, porque ele não tinha gosto. Então o que eles faziam com esse sal? Eles jogavam nas calçadas de Jerusalém, porque eram calçadas de mármore escorregadio, para o povo não escorregar. E esse sal não servia para mais nada a não ser pisado pelos homens. E aqui o meu Deus me dá uma revelação, assim era eu e você, noutra feita. Nós éramos pisados por Satanás, nós éramos escravos de Satanás.
Satanás. Nós não servimos para mais nada a não ser sermos escravos, ser pisado por tudo, meu irmão, que tinha de mal e maldição sobre a minha cabeça e sobre a sua. Mas e daí veio Jesus de Nazaré, deu o brado naquela cruz do Calvário, pagou o preço por mim. Você, diz a minha Bíblia, que ele desceu até o centro da terra, pegou os cativos que estavam cativos, aprisionados por Satanás, mas tinham sido salvos pelo sangue dos bois, acreditaram e creram que ia vir o Messias, pegou todos esses e levou com eles aos céus. Mas antes de ele subir, Atos capítulo de número 1 diz que ele falou, todos estavam reunidos, mais de 400 homens, olhando Jesus subindo ao céu, e veio 2 varões e disse para eles, varões galileus, não olhem para os céus, porque o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo Jesus que vai descer para buscar a sua igreja. Meu irmão, está feito, e você nós não tínhamos sabor, mas hoje nós temos o bom sabor, o cheiro suave de Cristo na nossa vida. E é isso que me alegra, é isso que me regocija, meu irmão. Não é cargo, não é ministério, não é nada, mas é ter a salvação, é ter a autoridade, a liberdade de dizer, hoje eu tenho gosto, hoje, meu irmão, nós temos um bom cheiro de Cristo. Somos sal da terra. Obrigado pelo sacrifício do Calvário. Deus falou para Abraão, Abraão, se tu uma bênção. Diz a Bíblia, no capítulo 16 de Gênesis, no versículo 3. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã. E no versículo 6 disse Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu da sua presença. E o anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de águas no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde viestes e para onde vais? Ela respondeu, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe também o anjo do Senhor, concebestes e terás um filho, e quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição, meu irmão. Sarai, essa mulher, era serva de Abrão e de Sarai. Estava servindo à mesa de Abrão e de Sarai. Era uma serva, era uma escrava egípcia. Agora Abrão estava com 75 anos de idade e Sarai com 76 anos de idade, e eles não tinham tido ainda filhos. Mas outra feita Deus fala para Abrão, Abraão, grande será a tua descendência e a tua semente na terra. Deus falou para Abrão contar as estrelas do céu e a semente da terra, a areia do mar, da praia, e ele não conseguiu contar, e Deus disse, Abraão, assim será a tua semente. Mas agora Abraão já está com 75 anos, imagina você um ancião, um homem com 75 anos de idade, quem sabe já com cabelo branco, quem sabe já não tinha mais muita força física, e a sua mulher também, mas a promessa estava de pé, meu irmão. Se Deus falou que ia dar, Deus dá, porque o meu Deus, Ele não é homem para que minta, e nem muito menos filho do homem para que se arrependa. O que Ele diz, Ele faz, meu irmão. Minha irmã, quero dizer para alguém aqui nessa noite, se o meu Deus te prometeu, Ele vai te dar. Não te preocupa, porque é na hora certa que o meu Deus vai te abençoar. É na hora de Deus. A gente vive numa época do modernismo, e a gente quer tudo na hora. A gente vai comprar um carro e sai na hora. A gente vai uma vez trabalhar tanto para ter uma casa. Hoje a gente vai e pega na hora. É tudo na hora. Vai no mercado, é tudo na hora. Vai na pizzaria, vai em qualquer lugar, numa lanchonete, em qualquer lugar é tudo na hora, é tudo pronto. Mas com Deus não é assim. Há um tempo determinado para todas as coisas e todo o propósito em cima da terra e debaixo do céu. Muitas vezes a gente tenta colocar, como diz o dito popular, o carro na frente dos bois, meu irmão, mas não é assim, tudo é na hora de Deus. Na hora de Deus, o meu Deus vai te levantar, o meu Deus vai te usar, o meu Deus vai te dar entendimento da palavra, o meu Deus vai te dar, meu irmão, tantas coisas, mas é na hora dele. Na hora de Deus, meu Deus
Deus vai salvar o teu esposo, minha irmã. O meu Deus vai salvar o teu esposo, minha irmã. O meu Deus vai libertar os teus filhos da droga, meu irmão. Na hora de Deus, meu irmão, meu Deus vai te abençoar lá no teu serviço. O meu Deus vai te colocar um terno e uma gravata e tu vai pregar a palavra dele. Mas é na hora de Deus, não te precipite. Salmo 40 que foi lido aqui pela irmã do ciclo de oração, na leitura oficial. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Me tirou de um lago de choro, de um lago, meu irmão, de um lamaçal do pecado, firmou meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Meu irmão, não vai para o Salmo 70, presta-te, ó Deus, mas fica no Salmo 40, mesmo gemendo, mesmo chorando, mas espera no Senhor, que Ele vai ouvir o seu clamor, e na hora certa, Ele vai se inclinar para ti. E Abraão se esperar. Mas chegou uma hora que ele não quis mais esperar. Quem sabe ele pensou que eu com 75 anos eu vou morrer. Eu já estou velho, vou morrer sarado. E eles começaram a conversar, mas o que a gente vai fazer? Deus disse que ia dar um filho, mas a minha madre é estéril, eu não tenho como ter filho. A minha madre, Deus mesmo cerrou, não tenho como nascer um filho de mim. E eu já estou velho. Então, o que eles fizeram? Pegaram essa serva, Agar. Abraão deitou-se com Agar. Teve um filho. E agora, por Abraão ter deitado com Agar, Sarai ficou irritada, ficou triste, ficou invejosa de Agar. E começou no texto que nós lemos no capítulo 16. Disse ela, começou a embravecer e começou a reclamar para Abraão. E Abraão disse: olha, a tua serva está nas tuas mãos, faça com ela o que tu querer. E diz a minha Bíblia que essa mulher Sarai começou a irritar Agar, começou a bater nela, começou a xingar ela, e chegou uma hora que ela não aguentou mais, e diz a minha Bíblia que ela fugiu da presença da sua senhora, e ela foi para um poço no caminho de Sur, uma fonte no caminho de Sur, e ali diz a Bíblia que ela chorou, mas diz que quando ela chorou, diz a minha Bíblia, então disse o anjo, veio um anjo do céu e disse: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Sabe qual é o segredo da vitória? É humilhação. Sabe qual é o segredo? A minha Bíblia fala que os humildes serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Meu irmão, seja humilde, se humilhe na presença do Senhor. Quem sabe você já tenha clamado, chorado, pedido, implorado. Quem sabe você já tenha se rastejado, se rasteja mais, porque quanto mais você se humilha, mais o meu Deus te dá força para continuar. Quanto mais você se humilha, quando você se humilha, o meu anjo, o anjo do céu do Senhor, desce ao teu encontro e te dá forças e te diz: volta. Volta pelo caminho que tu veio e se humilha, porque se tu se humilhar, Deus vai te abençoar. E Agar se humilhou. Diz no versículo 16: tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Nasceu um filho, Ismael, de Abraão. E diz no capítulo 17, no versículo 1: quando Abraão tinha 99 anos de idade, agora já, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha o mistério de Deus aqui. Deus ia abençoar Abraão, mas antes disso Deus falou a Abraão: anda na minha presença. Tu quer ser abençoado, Abraão? Tu quer ter filhos? Tu quer ter uma forte descendência, Abraão? Tu quer ter essa terra de Canaã que eu te prometi, Abraão? Anda na minha presença, Abraão. Não desvia o teu pé nem para a direita nem para a esquerda, Abraão. Não olha para as outras coisas, Abraão. Não olha para as coisas desse mundo, Abraão. Não vai atrás de idolatria, Abraão. Não faz nada disso, Abraão. Mas anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão andou na presença de Deus. E por Abraão ter andado na presença de Deus e ter sido perfeito, o que é o perfeito? É ter se esforçado para ficar na presença de Deus, para obedecer a palavra do Senhor. Por Abraão ter sido perfeito e ter andado na presença do Senhor, no versículo de número 5, disse: não mais te chamarás Abraão, o anjo falando a Abraão, mas Abraão será, não te chamarás mais Abraão,
mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e de gerações como aliança perpétua para o teu Deus, e da tua descendência depois de ti. Disse também Deus a Abraão: quando Sarai tua mulher, não mais a chamarás Sarai, mas a Sara será o teu nome. Eu te abençoarei, e dela te darei um filho, e o abençoarei, e ela será mãe das nações, rei dos povos sairão dela. E quando Ismael também te tem ouvido, certamente o abençoarei, falo-ei fecundo, e multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele fareis uma grande nação. Tendo acabado de falar com Abraão, subiu Deus diante dele, e diz no versículo 18 do capítulo 18: visto que Abraão certamente virá a ser um grande e poderosa nação, e nele será bendita todas as nações da terra. Agora aqui, Deus dá um filho a Abraão, Isaac, e ele já tinha outro filho, Ismael. E agora esses meninos crescem, e diz no capítulo 21, disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, ao qual ela deu à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: disse a Abraão, Sara: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho, mas Deus porém disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço ou por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. E olha o que aconteceu: mas também do filho dessa serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, e pondo-lhe sobre os ombros, também deu-lhe o menino, e despediu e partiu, e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Meu irmão, Abraão pergunta para Deus: Deus, o que eu vou fazer? Isaac e Ismael já estão grandinhos, estão se brigando, e Sara está direto me reclamando para mim: olha, tu tem que fazer alguma coisa. Esses dois não podem crescer junto. Sara queria a herança, queria a bênção para si, e não queria a bênção, não queria que Ismael e Agar tivessem a bênção. E começou a irritar e pressionar Abraão, até que Abraão perguntou para Deus: Deus, o que eu faço? Aqui eu abro um parênteses e aprendo uma lição. Nos momentos que você se ver pressionado, minha irmã, nos momentos que você se ver pressionado, meu irmão, por situações adversas, não tome uma situação precipitada, não tome uma atitude precipitada, mas primeiro consulte Deus, porque Ele tem a resposta para nossas orações. Muitas vezes a gente quer dar um passo maior do que a perna, e a perna estica, meu irmão, e não adianta, não vai mais do que aquilo, mas dá o passo conforme a tua perna. Primeiro consulta Deus antes, meu irmão. Muitas vezes vem o convite para você fazer algo e logo você diz: não, eu não quero, isso não é para mim, mas é para o irmão do lado. Isso não é para mim, mas é para a irmã do lado. Mas você nem perguntou para Deus. Pergunta primeiro para Deus. Ele tem a resposta das nossas orações. Somente Ele. Deus perguntou para Deus. Abraão perguntou para Deus: Deus, o que eu faço? Aleluia, glória. E Deus permitiu, dizendo: olha, Abraão, pega Agar, pega um odre de água e pão, e manda ela embora. Meu irmão, Agar era para ser abençoada. O seu filho era Ismael, filho de Abraão. Agora essa mulher pega o seu filhinho pequenininho no colo, pega um odre, uma vasilha de água, uma jarra de água, e pega um bocado de pão, bota numa bolsa. E Abraão disse: vai em paz, tchau para ti.
E essa mulher, ela não foi para a cidade. Agar não foi para um lugar bom. Agar não já tinha um emprego garantido, um lugar para trabalhar, ou uma casa para ficar, mas diz a minha Bíblia, e ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba, consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um arbusto e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia que eu não veja morrer o menino. E sentando ela em frente dele, levantou a voz e chorou. Aqui eu entro na mensagem. Essa mulher não foi para um lugar bom não, meu irmão. Não foi para um lugar bom, profeta. Ela foi para o deserto. Deus mandou ela ir para o deserto. Irmão lá do São Sebastião. Aleluia. Eu estava orando e clamando ao Senhor e pedindo uma resposta para Ele, para me entregar para a igreja nessa noite. Essa tarde Deus falava: meu filho, lá naquele lugar tem muitas vidas que eu permiti que fossem para o deserto, então no deserto, mas o meu Deus manda eu trazer uma palavra de esperança para você. Nesse deserto que tu estás, é uma escola que o meu Deus está te treinando. Depois desse deserto, pode ter certeza que bênçãos virão. Mas fica firme na presença do Senhor, porque é nesse deserto que meu Deus vai te abençoar. Mas uma coisa é ir pro deserto sozinho, outra coisa é ir pro deserto com a família inteira junto. Quem era a família de Agar? Era Ismael, era o filho que ela tinha, é a única coisa que sobrou para ela, a única herança, o que ela tinha de mais precioso. Só que agora acabou o pão e acabou a água. E agora o que fazer num deserto que de dia era calor, que não dava para aguentar, e de noite era frio, que não dava para suportar. E agora sem pão e sem água, o que fazer? E essa mãe, para não ver o seu filho morrer, ela colocou ele embaixo de uma árvore, andou um tiro de arco, se sentou e começou a chorar, começou a clamar, começou a gemer, começou com o seu espírito, ficou atribulado e disse: Deus, eu não quero ver meu filho morrer, está aí a esperança da minha vida, está aí o que tu me deu de mais precioso, e agora ele vai morrer, Senhor. Amém. Quem sabe meu Deus te prometeu alguma coisa, irmão? Quem sabe meu Deus te prometeu alguma coisa, irmão? Quem sabe o meu Deus te deu uma bênção, mas quem sabe tu estás numa época que tu estás no deserto e tu vê essa esperança em morrendo devagarinho. Tu parece que as forças estão acabando, parece que você ora e a oração não passa do teto, parece que você jejua e nada acontece, parece que você vem e volta para a igreja e a situação continua a mesma. Eu quero dizer para você nessa noite que, como aconteceu com Agar depois que ela chorou e gemeu, diz a minha Bíblia que desceu um anjo do céu, se colocou na presença dela e disse: Agar, levanta-te, te põe em pé nessa hora. Eu digo para você nessa noite: se levanta. O anjo do céu, Deus já deu ordem para que venha ao teu encontro, ao teu auxílio. Nessa noite Deus se manifesta nesse lugar e manda dizer para você: para de andar de cabeça baixa, para de dizer que não vai vencer, para de dizer que não vai conseguir. Se levanta dessa situação, se levanta, porque meu Deus vai te ajudar. Ouviu Deus a voz do menino e bradou um anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo: e que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz. Essa noite Deus pergunta para você: qual é o teu problema? O que tu estás passando? O que tu estás passando, meu irmão? Qual é a necessidade da tua vida, obreiro da casa do Senhor? Nessa noite Deus pergunta para alguém aqui: o que